Então, olha só, o nosso projeto de hoje, ele se chama SOS Relacionamentos, né? É um quadro de 6 lives muito profundas, falando sobre relacionamentos, falando sobre conflitos, sobre sintomas. Então, vocês vão ver que toda quarta-feira eu vou estar fazendo nesse horário. Hoje, então, é a primeira do quadro, né? Vão ter essa e mais 5 lives que vai fazer a gente se conectar muito, tá? Qual a intenção? A intenção é a melhor possível, sempre. Quem acompanha meu perfil já sabe como eu falo, do que eu falo e por que eu falo, né? Então, assim, a intenção é ajudar casais, sem dúvida nenhuma. Ajudar casais a entenderem que sim, os conflitos existem. Por outro lado, ninguém tem culpa. Então, aprender a se humanizar, a se conectar o homem com a mulher e não ficarem buscando quem é o bandido. Isso não vai adiantar nada, isso só piora a relação. Então, é tratar o casal de uma forma humana, fazer esse casal se conectar de uma forma humana e a entender como que o seu corpo reage, né? A entender como que o seu corpo reage, que às vezes um processinho de sintoma que você está passando pode sim ter a ver com a tua relação. Então, de que forma isso pode ajudar? Vou dar algumas pistas de alguns tipos de disfunção de pele. Evidente, pessoal, não dá para falar de todas as disfunções hoje, mas vou falar um pouquinho de cada uma, tá bom? Então, esse é o intuito da live, é ajudar, é acolher os casais com muito amor, com muita humanidade e trazer conhecimento. E aí tem um detalhe também muito importante. A você, casal, que já é pai ou mãe, com certeza esse é um movimento que vai liberar teu filho. Porque quando o pai e uma mãe olha, amplia a sua consciência para algo, com certeza libera o filho, tá? Então isso aí é muito importante. Então, mais uma vez, clica no triângulo aí, convida quem vocês amam, tá bom? Envia para quem você gosta e quer ouvir. E acha que é importante ouvir o que vai ouvir hoje, tá legal? E acredite, vai ser muito gostoso. Bom, hoje nós vamos falar, vocês viram aí na divulgação, sobre pele, certo? Alergia de pele. Então, antes de eu começar a falar sobre, não só alergias, mas disfunções da pele, né? Antes de eu começar a falar sobre isso, eu queria colocar vocês para pensar sobre a pele, né? Porque tem muita gente aqui que não é da área de saúde, tá legal? Então, precisa entender o que a pele significa, tá bom? Nós temos um sistema nervoso interno. Vocês já ouviram falar? Cérebro, medula espinal, né, o espinhal, sistema nervoso periférico, autônomo e sistema voluntário, somático. Então nós temos nosso sistema nervoso interno, correto. Mas nós também temos um sistema nervoso externo, que é a pele. Olha que interessante. A pele é o sistema nervoso que nos conecta com o mundo. É através da pele que você sente frio, sente calor, que você sente que você está agredido, que você teve um contato gostoso, ou que você está tendo um contato indesejado, ou que você sentiu a perda do contato de alguém. A pele é um sistema nervoso. E a pele marca a nossa história. A pele traz uma história muito importante da nossa vida registrada nela. Tanto que a reprogramação biológica ela tem toques, né? Para quem faz a formação e vem aqui na parte prática, só para vocês terem uma ideia, nós temos uma técnica na reprogramação que a pessoa consegue entender pelo corpo aquilo que o corpo fala, aquilo que o corpo fofoca. Sim, é possível, Maurício, perfeitamente. Existe uma técnica correta chamada cinesiologia aplicada de um americano chamado George Goodhart. Esse americano tem uma escola nos Estados Unidos que trabalha com essa técnica, né? E eu sou formado nessa técnica. Então a gente aprende, ensina o aluno a como dialogar com o corpo através da pele. Você vê a importância da pele? Você vê a força da pele de guardar a história e através dela isso pode nos inspirar a saber exatamente qual caminho tomar para a melhora daquele casal, daquela pessoa individual, né? Porque antes da gente ser um casal, vamos lembrar, eu tenho uma história. Antes de eu conhecer minha esposa, Sara, antes da gente se envolver, eu tenho uma história. E a minha pele guarda isso. E você também. Por isso que é importante para o casal a gente prestar atenção, que não é o casal muitas vezes.
Muitas vezes é a nossa história de dor lá atrás que causa essas disfunções, essas brigas entre casais, essa falta de tolerância, essa falta de resiliência, ok? Esse jogo de disputa, de poder que os casais colocam. E no fundo, não são eles. São os traumas que eu carrego e que estão na pele, estão memorizados em sua pele toda a sua história de vida. As coisas boas e, infelizmente, as coisas mais desafiadoras, né? Os momentos traumáticos mais desafiadores da sua vida. Então, esse é o nosso interesse. Ajudar você, ajudar o casal, ajudar quem quer expandir a consciência com muito amor, com muito carinho, né? Com muita entrega. Ok? Então, a pele está sempre relacionada a situações de estresse. Veja, não é só a pele, né? O seu intestino também, o seu coração também. Mas hoje vamos falar da pele. A pele também é o maior órgão do corpo, né? A pele, ela é um tecido contínuo, longo demais, e ela tem muito a ver de guardar essas memórias de estresse que passamos. Nós sabemos que existem duas nomenclaturas para a gente entender um choque biológico. Então existe o DHS, né? Que é um evento dramático, inesperado, e normalmente eu estava sozinho ou sozinha quando percebi aquilo, eu me senti desamparado. E esse choque biológico, né, esse estresse, esse DHS, o Dr. Hammer deu o nome do filho, a abreviação do filho, Dirk-Hammer Syndrome, é algo que passamos durante toda a nossa vida, não tem como fugir disso. E esse evento inesperado e dramático, sim, pode afetar nossa pele. E isso também enquanto casais. Muitas vezes seu parceiro, às vezes fez uma coisa, falou uma coisa, teve um comportamento X e você também com ele, então gerou um DHS. E uma outra forma de falar o nome DHS chama-se trauma. Trauma é um evento qualquer, ordinário, portanto que pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, mas que o meu sistema nervoso não deu conta de lidar com aquilo. O meu sistema nervoso autônomo. Lembra que eu falei dele no começo da live? Então, esse sistema não deu conta de lidar com a situação e o resultado foi uma traumatização que você levou. E todo esse processo, olha que interessante, todo o processo de DHS ou de trauma, que nós vamos considerar aqui a mesma coisa, só jeitos diferentes de falar, você pode usar o DHS ou o trauma, tá? E eu às vezes vou falar de um, vou falar de outro, ele vai gerar sintomas no seu corpo. Ele vai gerar repercussões no seu corpo, repercussões fortes, que podem gerar sintomas. Mas lembrando que isso é uma defesa. É o seu corpo tentando se defender de algo que foi muito desafiador para ele. E que ele não conseguiu lidar e que foi muito desafiador para ele. Tá bom? E que normalmente nós vivemos com um companheiro, certo? Eu tenho minha companheira Sara, Sara tem a mim. Veja, nós somos seres humanos comuns e imperfeitos. Comuns, normais, né? Comum, extremamente normais e imperfeitos. Então, o que acontece? Quando se lida com pessoas imperfeitas, então o próprio nome está falando. Vão acontecer frustrações, sensações estranhas, né? Sara já me remeteu a situações na minha vida desafiadoras, sentimentos esquisitos, e eu também já fiz muito isso com ela. Porque, tecnicamente, é relativamente normal sofrer isso de pessoas normais, né? Porque se eu quisesse ter um relacionamento perfeito, eu tinha que imaginar que a minha esposa é perfeita. E se a minha esposa fosse perfeita, ela não é daqui, né? Ela não é daqui. Porque ser humano não é perfeito. Né? Somos seres comuns e imperfeitos. Incompletos e imperfeitos. Eu gosto muito dessa definição. Somos seres humanos comuns, incompletos e imperfeitos. Então é inevitável que vai ter algum momento que eu vou ter um DHS, uma surpresinha, um trauma que pode estar ligado com o meu cônjuge. Sim, isso é fato. Mas nem por isso o meu cônjuge merece ser chicoteado, ser colocado numa parede para ser fuzilado. Não. Todos nós podemos passar por isso. Cometer atos falhos, vamos chamar assim, e às vezes criar um sentimento, um DHS, um trauma no outro. Porém, o que a gente sabe sobre isso? Quando eu tenho uma capacidade e uma vontade de me autodesenvolver, de expandir a minha consciência, como isso é bem-vindo, né? Fala a verdade. Quanto mais eu estiver consciente dos meus atos,
o destino para de me conduzir, né? Então, assim, Jung já dizia isso. Então, quanto mais eu amplio minha consciência, menos eu marco o próximo. E aí eu consigo ter uma vida melhor, com uma comunicação assertiva, com condutas não reativas, empáticas para o meu cônjuge. E aí, evidentemente, eu vou diminuindo o número de DHS que a Sara sofre. Estou falando da Sara porque é minha parceira, tá? Aí você entende o seu parceiro. Quanto mais ampliado eu estou de consciência, mais humano eu me torno. Quanto mais ampliado a minha consciência, quanto mais eu tenho estudo nessa área, mais inteligente e emocional eu sou, mais segurança eu passo para a minha parceira, para o meu parceiro, e mais seguro essa pessoa fica. Olha que interessante, não é? Então, você vai se identificando nessa live, por exemplo, nessa altura, com certeza você já está pensando em algumas coisas daí. Essa é a ideia da live. É para você para refletir, né? Para você refletir sobre o assunto que eu estou falando, com muito amor. Não adianta bater no outro, no cônjuge. Não adianta xingar, não adianta querer se separar toda hora. Porque nós somos seres humanos falhos, nós somos imperfeitos. O que faz a gente estar melhor, sabe o que é? A consciência. A consciência. E como é que você desenvolve tua consciência? Maurício, consciência é uma coisa que eu melhoro? Sim. Tudo na vida melhora, né? Eu estava conversando com meu filho hoje. O iPhone não é produzido todo setembro? Qual que é a ideia de sair um iPhone novo todo setembro? É corrigir algo. Os carros não estão melhorando? O carro 2025 para 2024 e o 2026 do ano que vem não vai ser diferente? Às vezes o mesmo carro. Tem alguma coisa que melhorou? Tudo na vida dá para melhorar. Tudo. Não só equipamentos eletrônicos, mas também a forma de plantação. Às vezes uma forma de cultivar uma rosa, antigamente, hoje tem adubos, tem coisas que funcionam melhor para a rosa ficar mais bonita e florescer melhor. Não é isso? Então, como é que um ser humano melhora? Qual que é o padrão de melhora do ser humano? Muita gente fala assim, é a religião, é Deus. Concordo, porque Deus faz o que com você? Deus amplia a sua consciência. Quando você tem uma fé, quando você acredita em algo, a sua consciência amplia. Mas não é só Deus. Não é só a religião que você pode se apoiar. Você pode apoiar em estudos. Há estudos que mostram isso. E é essa a ideia que eu estou passando para vocês. E aí você melhorando a sua consciência, sabe quem vai sair ganhando? O seu parceiro. Sabe quem vai sair ganhando? Seu filho. Seus filhos. Por isso que desde que eu me conheço, desde que eu comecei a produzir muito conteúdo, eu sempre bato na tecla da ampliação da consciência. E ela vem através da busca. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que nós vamos ter essa série chamada SOS Relacionamentos, né? Essa série de 6 lives contando com essa, para que ajude a você a ampliar a sua consciência e entender o meu sintoma, como meu corpo reflete um sintoma, faz parte desse processo. Sim. Por isso que a gente vai falar de algumas coisas, de algumas tecnicamente doenças, mas que eu não considero doenças, e sim programas de defesa, programas de sobrevivência do seu corpo. Eu vou citar alguns aqui, para que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Então, e à medida que eu for falando, vai olhando aí para você, vá sentindo, vá pedindo aí, né, para você, para o seu parceiro que está aí na sua casa, para quem for, se você já teve algum sintoma, se você se identifica com algum desses sintomas que eu falei, ou teve outros, tá bom? Apesar do tema hoje ser pele, mas é muito interessante que você já vai despertando isso, tá legal? Então vamos falar de alergias. Vamos começar a falar de alergias. Bom, alergias. Tudo que acontece na pele, de uma certa forma, pessoal, quase tudo tem a ver com o contato que eu não recebi, ou que um contato que eu recebi e acabou, ou com um contato que eu não gosto. Quase tudo que acontece na pele tem a ver com isso. Então as alergias, quando se tem qualquer tipo de alergia, o nosso pensamento é: qual contato você não queria? Qual contato você queria e perdeu? Qual contato que não veio? Então as alergias, quando uma criança tem alergia,
quando o seu companheiro tem alergia, isso pode estar relatando muito este processo. Por exemplo, você é uma mulher que não é muito carinhosa, você se reconhece assim, eu não sou muito carinhosa, não dou muito carinho. Muito bem. Uma mulher que não é muito carinhosa, o marido vai sentir uma falta de contato. Aí tem hora que você dá, tem hora que você não dá. Isso disparará. Uma das coisas que pode acontecer com o seu cônjuge é alergias de pele. No rosto, pescoço, aonde você queria ser mais tocada. Olha que interessante. Bacana, né? Saber disso. Mesma coisa ao contrário. Imagina que você é muito carinhosa, busca o contato, mas não tem esse contato do seu companheiro e você queria muito esse contato. Mas tem hora que ele dá. Mas aí fica um tempo sem dar. Então esse é um prato cheio, essa situação é um prato cheio para que você então entre num processo alérgico. As dermatites, as urticárias, inclusive a coceira, tem muito a ver com algo que eu não gostei, um contato que eu não queria. Pode ter sido um contato agressivo, uma tentativa de abuso, às vezes desde lá da tua infância, que você está trazendo para a relação. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que foi um caso que eu tive. Uma mulher, lá na infância, portanto era uma criança, ela teve um primo que forçava o toque no seio dela, na mama, nas mamas, né, dela. E ela tirava a mão, o cara punha a mão, o cara tirava a mão, punha a mão. Mais tarde ela cresceu, se esqueceu disso e se casou. E o companheiro, eles iam fazer amor. E o companheiro tocava a mama dela, beijava ela, aí tinha hora que não, né? Porque não é toda hora que você faz amor. E ela começou com uma alergia de mama que ela não entendia o que era. Estava vindo desta relação, aparentemente, né? Doutor, eu percebo, meu marido toca, e quando ele para de tocar, me sai uma alergia, eu não sei do que é. Então, ao investigarmos, e sabe como que eu descobri isso? Sabe uma técnica que eu usei? Na verdade, a técnica que eu usei para descobrir? O toque na pele. O diálogo com a história de pele dela. E quando eu percebi que havia um abuso e eu conversei com ela, sim, ela se emocionou, eu acolhi ela, fizemos todo esse amparo, a segurança, e aí assim ela conseguiu entender por que o toque do marido hoje causava alergia. Não era o marido. Era aquele trauma de infância que ela teve, mas que se manifestava com o cônjuge. E você aí está se identificando? Quanta coisa desse tipo pode estar acontecendo com você? E essa raiva que você acha que você tem do marido, né? Nossa, eu tenho uma raiva do meu marido. Tá, eu entendo, mas às vezes a sua primeira raiva não foi com o marido. Foi lá com a mãe ou com o pai. Né? E agora o seu cônjuge está, a gente chama isso de gatilho, o seu cônjuge está te atualizando o processo. Olha o autoconhecimento aí. Olha como é importante conhecer isso. Faz sentido para você que isso pode salvar a sua relação? Ou pode afundar? É, porque se você não dá atenção para isso, você vai brigar, você não vai entender nada, você vai se separar, provavelmente, ou vai viver infeliz uma vida inteira, e se separar vai levar isso para uma próxima relação, porque isso vai acontecer de novo. Você pode ter certeza que se você se separar, isso vai acontecer de novo. Por isso, essa série de lives, esse quadro, para trazer consciência, para ajudar você a despertar e ajudar o teu relacionamento, com muita humanidade aos dois, porque é muito fácil brigar, apontar o dedo e se separar. Mas os dois estão inconscientes. Os dois têm traumas. Os dois são imperfeitos por isso. Então, que lindo que é quando há o acolhimento, né? Quando nós podemos olhar para o outro com empatia, com amor, com gratidão. Sim, pessoal, isso é possível. No meio de uma guerra, de uma relação, isso pode chegar com muito estudo, com muita consciência. Eu queria falar sobre uma outra patologia, né? Um programa de sobrevivência, que é a acne. A acne, ela é muito parecida com o melasma, que eu vou falar depois. A acne é um conflito que aparece na pele, mas ela também tem o envolvimento da derme, tá? A acne é uma sujeira. Eu não passo uma boa imagem para minha mãe, para o meu pai. Por isso que muitos adolescentes têm acne. Porque a sensação, e às vezes dura por uma vida toda, porque a pessoa não despertou, né, o conhecimento. Então é uma imagem ruim que eu passo. Como que está a sua relação? Você sente que você passa uma boa imagem para o seu marido? E seu marido para você?
Porque essas acnes podem virar um gatilho e você atualizar as acnes que você teve lá na sua adolescência. Olha que interessante. O melasma, né? Muitas mulheres tendo melasma. De que forma o casal pode contribuir para o melasma? Sim, o casal eu não sou olhada. Eu não me sinto vista. Eu não me sinto acarinhada no rosto. Isso é o melasma. Uma relação que você julga seu companheiro porque ele não te dá carinho. E tudo bem. Afeto, carinho é uma necessidade humana, universal. Você precisa disso, mas não é brigando que vocês vão conseguir isso. Não é descendo a lenha um no outro, não é acabando com a relação, virando uma guerra. Você precisa saber como dizer a importância do carinho que você precisa, do toque, que você quer ser olhada. E o melasma tem muito a ver com isso. Eu não sou olhada, eu não sou vista. Olha que loucura. Uma outra questão do melasma muito forte, pessoal, é essa busca sem limites para a estética. Nós estamos vivendo um momento de... Nunca tivemos um momento tão violento, em busca da estética. Das pessoas desconfigurarem rosto atrás de uma beleza, procurando algo que essa pessoa nem sabe o porquê que busca. É pessoas mudando o rosto absurdamente. Hoje eu vi uma reportagem de uma artista, que eu não vou citar o nome, achei engraçado no Instagram. Fulana faz um show e mostra o seu novo rosto para a plateia. Eu comecei a rir, né? Falei, então assim, nós vamos trocar de rosto igual você troca de camisa. Não estou contente com esse rosto. Eu vou lá trocar um outro rosto. Será que vocês não conseguem perceber que tem um vazio atrás disso? Tem uma dor? Não é? E que está tudo bem, você só precisa ser acolhida. Você só precisa ver, porque o melasma é isso. É a busca pela perfeição, pelo rosto perfeito, que às vezes não chega para você. Então essa busca por uma estética desenfreada, sim, é uma das causas do melasma. E como eu já disse, eu não quero ser olhada. Aliás, não é que eu não quero, não me olham. Eu não tenho ninguém que me enxerga. Ah, mas o meu marido não me enxerga. Então vamos lá. Como falar correto com esse marido? Como ter uma linguagem assertiva? Como dizer para esse marido com amor que ele também precisa ampliar a consciência dele, para ele ter empatia pelas suas necessidades? Como olhar para isso? Como fazer? Como você entender também que às vezes você já não foi olhada lá na tua infância e o marido é só mais um detalhe disso tudo? Olha que forte isso. Olha que contexto maravilhoso para você se ampliar, para você crescer, para você dizer sim à ampliação da consciência. E você, nessa altura, já está ouvindo tudo isso e falando assim, caramba, meu do céu, eu estou me identificando. E às vezes você está se identificando até com outro conflito que eu não falei aqui, que hoje é pele. Mas vai chegar outros conflitos aqui, tá bom? Para a gente conversar. E aí vai ter um momento de cada sintoma. Por isso eu peço para vocês, divulguem, participem das 6 lives, porque é para vocês. É um conteúdo feito para vocês, correto? E isso é muito produtivo, isso faz a gente se mover, isso nos inspira, isso traz propósito para a vida e traz melhoria para a família, marido e mulher e para os filhos. Bom, e a psoríase? Né? Eu pego muitos clientes de psoríase. Psoríase é um duplo conflito de separação. Quer ver? Vou dar um exemplo de psoríase. O seu marido deixou você, ou você deixou ele, houve uma separação, e quer ou não queira, isso gera uma dor, depende dessa separação, gera um DHS, gera um trauma, lembra que a gente conversou sobre isso? Muito bem. E você nem se curou dessa separação, você tem outra, você perde o pai, por exemplo. Então você acabou de viver uma separação conjugal, infelizmente, e você perde o pai. Quando você tem um conflito duplo de separação, quando um ainda não está resolvido, você pode desenvolver a psoríase, que é uma irritação da pele com descamação, é normalmente muito incômodo para o cliente. Então a psoríase também é pele, e como toda pele, o que a gente fala? Que é conflito de separação. Perdas. Alguém que me tocava foi embora e eu não posso mais tocar.
Eu tive um caso de uma pessoa com separação conjugal e a avó morreu. Assim, não estava nem curado, mal separada a mulher, e a avó faleceu. E olha que interessante, a avó mexia muito no cabelo dela, ela gostava de deitar, e a avó acarinhava muito o cabelo. E esse carinho que a avó fazia no cabelo foi exatamente onde saiu a psoríase dela. Quanto vale o autoconhecimento, pessoal? Eu queria ouvir vocês falando agora. Quanto vale o autoconhecimento? Quando vale entender essas novas, para vocês talvez, entender o ser humano como uma coisa integral, né? E não por partes. Sair às vezes do pensamento trivial, ortodoxo, que é só remédio, só cirurgia, só isso, só aquilo. E também a gente deve ser muito grato à medicina. A medicina sempre ajudou e sempre vai ajudar. Eu só não posso ficar só na medicina. Eu tenho que ter um senso crítico. Eu tenho que ampliar minha consciência. Porque tem coisas que nem os médicos resolvem. Sabe onde eles vêm? Aqui. Eu atendo médico aqui, no meu consultório. Então, eles próprios já estão percebendo que existe uma ligação entre tudo. Então, o que eles fazem é muito importante, mas essa ampliação, essa busca pela consciência, essa fala, essa conversa do corpo, né? Eu sempre brinco que o corpo é fofoqueiro. Ele conta as fofocas para nós. Então, isso é muito importante saber. E a queda de cabelo, né? Por falar em cabelo. O cabelo é a casca da tartaruga que nós não tivemos mais filogeneticamente. Então, quando a gente foi se desenvolvendo, o ser humano não precisou mais de uma casca dura de uma tartaruga e trocou isso pelo pelo. Então, pessoas com alopécia, queda de cabelo, claro, tem os motivos também de tireoide, hormonal. Mas existe o motivo da queda de cabelo, que é a perda de proteção. Eu perdi um pai, o meu marido, eu não sinto que ele está me protegendo, eu não sinto que ele cuida de mim, eu não me sinto protegida na minha relação, ou protegida da minha relação, né? Porque às vezes é um cônjuge agressivo, malvado, que xinga, totalmente inconsciente, que pode ser o homem ou a mulher, tá? A mulher também faz isso. Então, pode ser um dos dois, e eu não me sinto protegido nesta relação, ou meu cônjuge não me protege, e aí você começa a ter quedas de cabelo e bastante acentuadas. Podendo levar a uma alopécia mesmo, que é aquele buraco nítido, ou só uma queda excessiva, mas você acaba não tendo falhas no cabelo. As duas situações, nós devemos buscar contato, separação. Às vezes você pode ter também um vô que fazia carinho em você na cabeça, ele morreu e começou a cair o seu cabelo. Como é importante conhecer o corpo, né? Como é importante parar de achar. Estamos em 2025. Está na hora da gente parar de achar que os nossos problemas são só isso e isso, A e mais B. A gente precisa ampliar a nossa consciência. Porque existem mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Se eu não me engano, essa frase é de William Shakespeare. Se não for, me perdoe. Tá? Mas é quase certeza. Então, mais uma vez, a importância para uma relação a dois, de você acolher o outro, o seu companheiro, nas imperfeições. Mas não é se acomodar. Vamos ampliar a consciência? Convide o seu marido, você está aí assistindo. Amor, eu já assisti uma live, vamos assistir comigo, vai ficar gravada essa live, tá? Vai ficar salva. Convida seu marido, vamos assistir uma live, amor? Vamos sentir como é que é aí? Bacana? Assista com ele e convide ele. Fala, amor, e se você, homem que está assistindo, convide sua mulher. Vamos ampliar nossa consciência? Vamos estudar mais? Porque nós podemos ser melhor para o outro. Com a consciência ampliada, com mais conhecimento sobre o homem e a mulher integral. Eu posso ser uma pessoa melhor para mim e, com certeza, isso reverberar no meu próximo e, com certeza, nos meus filhos. Tá? Isso é fundamental. Bom, são tantas possibilidades, né, que a gente comentou aqui. Falei um pouco de algumas patologias de pele. Eu queria dizer para vocês que se vocês tiverem interesse em ter esse conteúdo sobre pele um pouco mais profundo, com mais detalhes, um conteúdo um pouco mais profundo,
Quando terminar a live, digita no meu, é de graça, tá, pessoal? É gratuito. Digita no meu direct assim, ó, pele. Não pode ser outra palavra, tá bom? Digita pele no meu direct que vai conduzir você para receber um link para assistir um conteúdo um pouco mais profundo, com mais detalhes sobre a pele. Tá bom? Eu convido vocês. Depois que terminar a live aqui, é só você digitar pele. Se você digitar eu quero, não vai dar certo, tá? Você não vai receber. Então você tem que digitar pele, tá? Digita pele, que é o assunto da nossa live de hoje. E você então vai receber esse conteúdo que é para você assistir, curtir um pouquinho mais, tem mais detalhes que eu falo, tá bom? Vai ser muito legal ter você aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, que tenha sido produtivo. Já vai utilizando alguma coisa que você aprendeu no seu casamento, vai pensando, convida o marido, convida a mulher para estar junto, para começar a se despertar. Nunca é tarde, tem um ditado que diz antes tarde do que mais tarde. Então, espero que vocês tenham gostado. É só a primeira de mais 5 lives que vem aí. Todos vocês estão convidados para a próxima. Tá bom? Vai ser um prazer ter vocês aqui. Um prazer mesmo, de coração, tá? Faço isso com muito amor. Agradeço a todos. A Monique. Quero perguntar, fez sentido para vocês? Tá fazendo sentido tudo que eu falei? A Monique já disse que está muito feliz de estar aqui. A Dona Maria, né? Maria Pisato. A Sandra. Escreve aí se fez sentido para você. Eu vou ficar muito feliz, tá? E se quiser receber um conteúdo mais profundo, pele. Terminando a live lá no meu direct. Muito obrigado, né? A Vanessa também, total sentido. Muito bom ouvir vocês e saber que fez sentido, porque isso também um dia tocou meu coração. Isso transforma a vida. Com certeza, transforma a vida. É o que eu desejo para vocês. Muita empatia. Trabalhar o sistema nervoso, trabalhar a sua resiliência, para que você possa estar melhor para o seu parceiro e para os filhos. Beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem bem, namastê e até a próxima.